Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Vamos dar continuidade ao nosso curso, de retorno ao catolicismo. E hoje nós iremos para uma das solas, citadas por Lutero, que é a solas fidei, ou somente a fé. Já falamos sobre a sola escritura, em que mostramos que essa doutrina de somente a escritura é usada como regra de fé, ela é falsa. E a própria escritura fala sobre isso, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, ou seja, a santa tradição oral, seja por epístola nossa, que é a parte escrita. E hoje a gente vai mostrar que somente a fé é uma distorção protestante também, tá? Como vocês estão vendo aí no PDF. Bem, alguns tópicos aqui eu separei para vocês. Primeiro não há uma única passagem nas Sagradas Escrituras que dê apoio e a afirmação que somente a fé o homem é justificado, somente com a fé o homem é justificado. Isso não existe, tá? A fé justifica sim, mas não somente a fé, tá? Então vamos analisar aqui a passagem principal, que Lutero usou para isso. Vamos ver a deturpação que ele fez na primeira tradução quando ele traduziu do original para o alemão. Ele realmente deturpou a palavra. E vamos analisar cada um desses pontos aqui, tá? É importante ressaltar que o homem é justificado sim pela fé, mas não somente pela fé. Vamos analisar aqui os textos sagrados. Primeiro aqui a gente pode analisar, está em Romanos, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. E em Romanos, capítulo 1, versículo 7, diz: porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Bem, então o que foi que Lutero fez? Em Romanos 3,28, em Romanos 1,17, ele acrescentou a palavra somente, ou sola, Ele colocou isso por conta própria, deturpando assim as Sagradas Escrituras. E aqui vamos ver agora as próprias palavras dele, as próprias palavras de Lutero. Como vocês estão vendo aí, é a carta aberta que ele fez sobre a tradução da Sagrada Escritura, que ele coloca assim: honorável e distinto N, meu estimado Senhor e amigo, graça e paz em Cristo, honorável e distinto, caro Senhor e amigo. Recebi sua carta com as duas questões ou perguntas sobre as quais solicito a minha posição. Primeiramente, olha só a afirmação dele, porque eu, no 3º capítulo da Epístola aos Romanos, versículo 28, 3:28, traduzi as palavras de Paulo: arbitramus hominem justificare ex fide absque operibus, como sustentamos que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. E além disso, nela também observa que os papistas se enfureceram extremamente, porque no texto de Paulo não consta a palavra sola, somente, e não se poderia tolerar um tal acréscimo de minha parte à palavra de Deus. Claro que os papistas ficaram loucos. Como é que pode? Ele acrescentou por conta própria a palavra sola. Ele deturpou a escritura. Isso não pode acontecer. E, para justificar isso, o que foi que ele fez? A carta de São Tiago, no capítulo 2, nos versículos 14 ao 18, vamos ler aqui, fala o seguinte: olha só o que fala a carta de São Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Ou seja, se é somente pela fé, e por que São Tiago perguntou isso? Que se aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé com as obras e eu te mostrarei a minha fé. Ou mostre tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Então a gente tem que saber o seguinte, que Paulo está falando naquela primeira parte das obras, é referente às obras, em relação à lei de Moisés. E olha só as obras que Tiago está falando aqui, ó. Se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém vos disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito vendrá daí? As obras que São Tiago está falando aqui é com relação a manter o próximo, aquele necessitado, se eu tenho condições. Então, pessoal, fé e obras, como as obras, que obras são essas que Paulo está falando, e que é a mesma obra que também Tiago está falando, é a mesma obra que também Paulo está falando, certo? Só que Paulo, ele condena as obras da lei, enquanto São Tiago diz que a falta das obras de caridade faz com que a sua fé seja morta. Então, como é que a gente pode harmonizar isso com a declaração de Lutero, que somente a fé, somente pela fé é uma justificada? Isso não existe. Aí, para justificar isso, sabe o que ele fez? Simples. Ele fez um seguinte comentário sobre a Epístola de Tiago. Olha só, vejamos o que disse Lutero em relação à Carta de São Tiago, para justificar a sua falsa doutrina de somente a escritor, desculpa, está errado aí, né? Somente a fé é necessário para a salvação. Ele escreveu assim, ó: a Epístola de São Tiago é uma epístola cheia de palha, porque não contém nada evangélico. Está aí no prefácio ao Novo Testamento, lá na página 19. Ou seja, para justificar somente a fé, que São Tiago condena isso, então simplesmente Lutero, ele disse que a Carta de Tiago é uma epístola cheia de palha, não contém nada de evangélico. Por quê? Porque era contrária à ideia dele. E a primeira versão da tradução alemã, ele tirou a Carta de São Tiago. Ou seja, ele deturpou as Sagradas Escrituras, acrescentando palavras nela e tirando o livro de São Tiago. Tá? Então, em quem devemos acreditar? Num homem perturbado desse? Que é um homem perturbado. Ok? Então, que possamos acreditar que sim, precisamos da fé para ser justificados, mas a consequência da fé, né, de uma boa fé, são as boas obras. As obras não salvam, mas as obras podem colocar a perder. Então, que possamos ter consciência disso. Essa doutrina de solas fidei, né, somente a fé, o homem justificado somente pela fé, é uma falsa doutrina colocada por Lutero. Já refutamos somente a Escritura, sola Escritura, também é uma falsa doutrina. Agora mostramos que sola fide, né, somente a fé, é uma falsa doutrina protestante, tá? Então que possamos, se você é protestante e está assistindo esse vídeo aqui, procure estudar, volte para a Igreja Mãe, né, porque ela está de braços abertos para lhe receber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, viva Cristo Rei, e até nosso próximo vídeo.